Samba pra gente sambar. Boa noite! Entrando ao vivo aqui, diretamente da Avenida Paulista. 8 horas e 2 minutos. Gente, a gente tá ficando maravilhoso com relação a esse atraso. Vocês estão vendo? Já foi 8h40, 8h30, 8h20, 8h15, 8h02. Chegando no 20º programa! Uhul! 20º podcast, ou seja, 20 horas de conteúdo para você ouvir histórias incríveis sobre cultura, carreira, que vão te motivar, te inspirar. Obrigado por você estar aí deste outro lado. É como se você estivesse aqui sentado com a gente. Cultura Sem Rolo entrando no ar. Quero só de cara já falar sobre uma coisa maravilhosa, que é o livro de Ana Teixeira, que estava com uma exposição linda, Cala a Boca Já Morreu, lá no Museu de Arte Moderna. E esse livro, Para Que Algo Aconteça, é um livro recheado de histórias de amor. Então, dia 12 de junho chegando, dia dos namorados, dá esse presente aí pro seu boy, pra sua girl. Ó, que tal? Ana Teixeira, um livro lindo que vocês vão amar, super inspirador. E eu estou recebendo... Olha, vocês viram meu look? Gente, alguém que entende de Chique. Moda... Eu não podia vir com um look menos bafônico, assim, e pronto, né? Pra não ter críticas. Jamais. Criticarei. E a Kine Rodrigues, mais conhecida como Kiki. Kiki, meu apelido. Todo mundo só chama Kiki. É verdade. Quando eu vou falar seu nome, eu tenho que falar Kiki. Sim. Ah, Kiki já chegou? Sim. Bem-vinda. Obrigada. Super obrigada, meu amor. Tô muito feliz. Que bom. E que bom que deu certo, né? Deu certo. A gente, ralou, né, ficou pra organizar tentando essa ali agenda. meses. Foi desafiador, mas Foi estamos desafiador, aqui. mas deu certo, olha só. Sim. Senão você ia ficar pra segunda temporada. Ah, não. Não, né? Não. Queria quero você a aqui na primeira temporada, eu também queria. Vamos contar pra todo mundo sobre essa história de moda, como isso começou na sua vida, como essa jornada começou. Vamos Era lá. um desejo seu, assim, você era aquelas crianças que desenhava moda, desenhava vestidos, desenhava Não, coisas? aliás, gente, eu não desenho. Eu trabalho com o produto final, né? Com a roupa pronta. Como tudo começou? Dizem que eu não tenho essa memória, que eu já falava que eu queria trabalhar com isso, mas assim, de verdade eu não lembro. A memória que eu tenho a minha avó, ela tinha um ateliê em casa, lá em 1993, 94, e eu vi ela costurar, ela desenvolver um vestido de noivas. Imagino eu que me impressionou, eu fiquei com aquela memória, né, na cabeça. E depois que eu terminei o colegial, o meu interesse era trabalhar não, né, era estudar moda. Mas na época eu trabalhava numa empresa de produtos químicos. E aí a minha mãe faz secretariado, eu era secretária bilíngue nessa empresa, faz secretariado, moda, era tudo muito Isso novo, tudo né? aqui em Sampa? Tudo em São Paulo. Tudo em São Sou Paulo. paulistana. Paulista, meu. Sabe? E aí eu falei, não, eu quero fazer moda. Então eu iniciei num curso técnico para entender se era aquilo mesmo que eu queria. A gente finalizou com um desfile e depois eu já parti para a faculdade e me encantei e estou aqui há pouco mais de 10 anos trabalhando na área. Que incrível. Mas então isso é muito louco, né? Porque assim, às vezes a gente tem na nossa trajetória uma jornada que dá uma volta, assim, pra chegar em moda. E assim, quando você fala que entrou no segmento, você entrou via desfiles, via publicidades, via vestir apresentadores. Eu lembro que a gente se conheceu, você trabalhava numa agência que as marcas levavam as roupas pra lá. Então, explica um pouco esse processo de como funciona, assim, com as marcas que querem expor os produtos. Porque, às vezes, é uma coisa que eu não tinha conhecimento do que acontecia. Pois é, nem eu, foi muito curioso e foi muito importante. Eu iniciei através das agências de comunicação. Na verdade, a gente fala mais agências de comunicação hoje. Antes a gente falava muito assessoria de imprensa. Na assessoria de imprensa, tinham duas frentes, jornalismo e produção de moda. Então, quando eu entrei nessa assessoria de imprensa, por uma grande surpresa, era a assessoria do São Paulo Fashion Week. E, assim, tentando aqui resgatar memórias, eu lembro que eu dei um Google, eu achei essa agência e entrei como assistente. Saí de lá como produtora de moda. Qual que era o meu papel?
Nós tínhamos marcas dentro dessa agência, de beleza, moda feminina, masculina, tinham algumas personas também. Eu lembro que na época a agência tinha a conta do Celso Camura. E o nosso papel era divulgar lançamentos, novidades, tudo que essas marcas gostariam de mostrar para o mercado. Quando você fala divulgar, são oportunidades dentro da imprensa que vocês Sim, conseguissem soltar uma nota. no jornalismo. Aham. E no caso da produção de moda, trabalhando com produtos de beleza, nós fazíamos um relacionamento com maquiadores, ou até mesmo personalidades, mas era muito mais um público profissional, né? Então, nós mandávamos aquele produto de beleza para os maquiadores. No caso das roupas, nós fazíamos contato com programas de TV, Apresentadores. apresentadoras, que algumas apresentadoras frequentavam o espaço, cantoras, né? Talentos diversos, onde nós pudéssemos vestir e essas pessoas estarem ali com a marca. E daí a gente fazia aquela clipagem, né? Uhum. Para depois o cliente no final do mês ver tudo que saiu e entender dos resultados. Então, gente, é uma coisa muito louca, que é muito legal, assim, ó. Por exemplo, quando vocês assistem o programa, vamos supor, a Ana Hickman, eu lembro na época era o Otaviano Costa e a Mônica Iose que estavam fazendo vídeo show, mas esses programas da manhã, o Otaviano Costa era vestido pela Aramis. Ah, nossa, o Azinho fazia muito sucesso. Sim, não e a que não gente- faça ainda, mas a gente É uma marca estourava. ótima, maravilhosa. Sim. E aí, pra vocês entenderem, a marca procura agências como essa, que tem pessoas como a Kiki trabalhando, para que elas consigam infiltrar a marca em Tem mais programas de visibilidade. televisão, em visibilidade. Sejam, às vezes, em mídia espontânea, Sim. né? Porque a ideia não é pagar meia página para sair a marca. A ideia é conseguir fazer uma nota, ou alguém que vai Sim. divulgar assim, as roupas tendência. E aí ter a peça lá no meio dessa pessoa fazendo aquele editorial na página, que tem, Sim. indica o cinto, indica os sapatos, Exato, os indica... estilos, né, que a gente vê nas revistas femininas, né, nas revistas também masculinas. E nessa parte de pagar também existe, mas daí a gente consegue, a ideia é o cliente estar na agência para que estrategicamente a gente possa falar para ele, ó, vamos anunciar nesse mês, nesse lugar, para fazer toda uma estratégia, porque senão sai também muito caro, né? É, e Mas não, enfim, investimento, né? não, e era muito legal, porque também tinha uma coisa de a roupa era meio consignada. Né? A gente Sim. levava as roupas que a marca disponibilizava, aí você usava, fazia a gravação e você voltava essa roupa para dentro da acervo. agência, pro acervo da agência, que ia vestir alguém num outro pessoas, momento. inúmeras pessoas. É, sim. e até para receber um prêmio, Sim. para ir num evento, num lançamento, porque Sim. tudo que a assessoria de comunicação queria era que, por exemplo, essa pessoa fosse Produto. clicada Sim. vestindo aquela Aramis, a High Aquela Steel marca. ou qualquer outra E marca. só fazendo um parênteses, essas marcas, eu lembro que ali em 2007, 2006, o que era um potencial gigantesco para as marcas ainda eram as revistas. A partir de 2011, começou aquele movimento das blogueiras. Aí tava bem mais oportuno vestir pessoas, mas ali em 2004, 2005, até 2007, mais ou menos, as marcas queriam estar nas revistas. Uhum. Porque ia sair o crédito, ia ter o nome. Então, esse era o que a gente precisava potencializar de todas as marcas. Era muito importante. Não que as revistas não tenham essa relevância, mas a gente Mudou sabe que muito. a força tá no É. digital. Mudou muito, né? Até que várias editorações acabaram terminando, Sim. né? Umas Entregando. terminaram, outras voltaram. E o digital surgiu crescendo exponencialmente, né? crescente. Enfim, até o e-commerce, Sim. né? Então, blogueiras, por exemplo, você pode falar muito mais do que eu. A gente consegue dizer assim, movimenta... Vocês conseguem
estimar Mensurar. isso, mensurar isso para entregar às vezes na clipagem. A clipagem, Sim. gente, é importante falar isso, é um relatório final Sim. de todo esse trabalho, Onde onde a marca saiu, quem quantas vezes, vestiu, quem quantas marcou. vezes, Então, se foi postado, se foi Se tagueado. falou algo bom, se falou algo negativo. É importante, é só todo pra esse galera filtro. entender que tem esse trabalho. Mas é possível, por exemplo, dizer se aquela blogueira avançou a venda da marca, por exemplo, ou se flopou, assim, São as tais das métricas, né, que é preciso entender quando geralmente tem a publicidade, né, com uma dessas influenciadoras, criando conteúdo para as marcas, elas têm um relatório que o próprio Instagram delas entrega, né? Então elas conseguem passar que no Instagram tá como insight, né? Uhum. O que gerou, quem que foi o público, né, E que estão se melhorando cada dia identificou mais, né, cada esses vez relatórios. mais, sim. E é importante para a marca entender se foi assertivo e se vale a pena continuar investindo nesse talento. Hoje as marcas se preocupam muito ainda com o fato da pessoa ter lá os 100 mil seguidores, aparecendo 100 mil seguidores, ou elas também olham para pessoas que têm ali os seus 6, 7 mil seguidores, mas que tem muito mais engajamento com relação à troca nos comentários, Proximidade, né? proximidade. Os números, eles ainda ditam um certo lugar, mas cada vez mais as marcas estão entendendo a relevância que tem perfis menores, porque o contato com quem segue, né, com os seguidores, ele é mais próximo. Então, Mais real, a né? Mais humanizado, parece. exato. Você consegue, de fato, ali ter um controle, né? De quem que quem tá seguindo, você troca, você faz as enquetes, você acompanha. Os números, eles são relevantes, mas as marcas estão entendendo. Ainda não é super expressivo. Eu tive a oportunidade de trabalhar como coordenadora de influência em uma agência, e esse lugar dos números ainda era muito recorrente, mas a gente sempre tentava trazer também um argumento que era importante conversar com outras, criar uma estratégia e conversar com todos os públicos. Então a gente vai contratar a personalidade que tem não sei quantos milhões de seguidores, a gente vai conversar com aquele público de 10, não, de 10 não, de 100 mil seguidores, e também a gente vai conversar com o público que tem, 8, 10, 25, porque daí a gente consegue conversar com atingir várias faixa etárias e públicos e direcionar e fazer com que aquela matéria, aquele produto, o que a gente estiver divulgando chegue em todo mundo. E a gente também sabe que não vai chegar em todo mundo, porque o Instagram ele também não entrega tudo, né? Aí são várias estratégias para que a gente consiga atingir E como, todo mundo. como que eles conseguem lidar com essa coisa da compra de seguidores? Porque assim, hoje, existem muitas pessoas que têm um perfil com várias fotos, como se ela tivesse, até às vezes tá mesmo, em vários lugares do mundo, enfim, Paris, Nova York, etc. E ela tem fotos com várias celebridades, então dá-se o crédito de que ela é uma pessoa popular. Certo. Mas ela talvez não seja tão popular assim. Vamos supor que ela trabalhe dentro desse métier e ela fotografa, tem a oportunidade de estar próximo de algumas celebridades. E aí ela acha que aquelas fotos que ela publica estão desconectadas do número efetivo de seguidores que ela tenha. E aí ela dá o passo de comprar seguidores, né? E aí ela mostra ali no exponencial que tem 100 mil seguidores e tal. É possível, dentro dessa ideia de que aquela pessoa vai ser influenciada, ela vai servir como influenciadora de uma marca, eu detectar isso? Existem ferramentas que conseguem mapear se é orgânico ou se é compra. E tem muito um lugar que eu fazia muito essa busca de ficar fuçando ali no Instagram da pessoa para entender aquele comportamento, para entender se aquilo é mais fake do que real e vice-versa. Então precisa ter um pouco não, precisa ter totalmente esse olhar também real, né? Não da artificial, digamos assim, né? Só tipo, 100 mil, ver as 3 primeiras fotinhas do feed e achar linda e falar assim, vamos fazer uma collab com ela.
Não, acho que tem que estudar, se aprofundar um pouquinho mais para entender se faz sentido, porque as marcas, elas também já estão entendendo que não dá para depositar todo o sucesso dessa oportunidade de fazer uma collab com um influenciador no influenciador. A marca também tem que fazer a parte dela, entregando um produto de qualidade, interagindo com os seus seguidores. Porque, por exemplo, uma coisa muito interessante, o Instagram, as redes sociais é o quê? É pra gente trocar, né? Pra gente interagir. Se você não tem isso, se você, de repente, alguém escreve alguma coisa pra você no feed de uma marca importante e você não responde, frustra. Essa pessoa fica frustrada, fala assim, pô, a marca não tá, seja uma reclamação, seja um elogio. Então é importante também eles cuidarem da parte deles e não depositarem todo o sucesso do que eles querem divulgar na pessoa, porque a pessoa, enfim, é uma pessoa física, não É. vai fazer milagre. Uhum. E também não tem como ela é, adivinhar que aquilo vai ser um grande sucesso só porque saiu da boca dela, aquela divulgação. Uma Sim, jaqueta jamais. determinada, sei lá, Sim, né? Aquilo pode realmente viralizar e virar um grande sucesso de venda, total. como, por exemplo, alguma coisa que a Gisele Bündchen lançava. Eu lembro de uma época que ela vestia alguma coisa da C&A e depois era impossível achar na C&A aquilo que ela aparecia vestindo na campanha, né? Sim, Então, assim, existe esse movimento, mas não pode né, não apostar pode todas dizer as que vai fichas. ser sempre assim. Com certeza. Por isso a estratégia, né, e o estudo do perfil dessa pessoa para conseguir ser o mais assertivo, com aquela margenzinha de erro. E aí, como que eu queria também que você falasse um pouco, como que as marcas têm visto a questão da representatividade, né? Hoje, eu acho que ao longo aí dos últimos anos, existiu um movimento bem forte de mostrar um Brasil de verdade nas Sim. campanhas, né? E Uhum. aí, como que você enxerga isso? Como você trabalha isso dentro das suas atividades? Uau. Quando a gente vai falar das marcas, eu acredito que assim, estamos ainda num processo, né, de desconstrução de várias questões, então não tem como mudar da noite para o dia. Eu entendo, mas talvez precise de um empurrãozinho, as pessoas, os líderes especialmente, porque são as pessoas que fazem as tomadas de decisão. Então, às vezes, você tem um super time que te leva a algumas questões, mas você, não, isso não. Essa pauta eu não quero falar agora. Então, dificulta. Mas a gente, assim, por matérias que eu tenho lido, por empenho mesmo de entender que isso é relevante, que é importante, a gente precisa levar essas pautas para a mesa, a gente precisa cutucar, sempre com cuidado, porque é isso, quando a gente também vai na ignorância, nada muda, não adianta, daí que as pessoas não querem de fato ouvir, mas eu percebo que isso está mudando lentamente, mas está mudando. Tanto é que quando a gente liga a televisão, a gente vê um cenário bem diferente de 5 anos atrás. Mas é aquilo que nós estávamos falando quando as câmeras estavam desligadas. Existe a diversidade, mas a inclusão, ela ainda É ralentada. é complicado, porque qual que é a questão da diversidade e da inclusão? Você colocar ali num ambiente, um ambiente mais plural, né, com Uhum. pessoas Uau, sou invisibilizadas. diverso. Exatamente, só que você não saber lidar com essas pessoas no ambiente. E isso é muito complicado, porque a pessoa tá ali trabalhando. E daí a pessoa tem que ficar se preocupando se hoje vai ter uma piadinha, se hoje Uhum. vai ser um dia leve. Ou sendo trans, se vão me chamar de ele ou ela, né? Se É. estão me tratando com o gênero que eu quero ser tratado. Exatamente. Então, isso é uma questão super séria que a gente precisa prestar atenção, que não é mimimi. Basta a gente perguntar como as pessoas querem ser chamadas, e ouvir, parar para entender. Porque se dói em alguém, né? Então Uhum. a gente tem que ter ali um certo Eu cuidado. sinto que a diversidade e a inclusão viraram moda. É, Tá na moda infelizmente. É você bonito, né? associar a sua marca a uma coisa diversa. Ai, tá na moda eu ter vários. Desmistificar o padrão e começar a construir várias personas dentro da minha marca, com a minha identidade. Então, às vezes eu me questiono o quanto isso é real,
né? Principalmente. Ah, eu quero. Ah, vamos fazer uma campanha, uma Sim, cerveja. sim. Vamos fazer uma campanha? Vamos. Ah, mas a gente não quer colocar mais a mulher como um O objeto de símbolo, né? desejo, né? A personificação de um objeto Sim, sexual. sim. Então a gente não vai fazer. Ah, vamos fazer uma coisa mais diversa. Mas essas pessoas estão pensando isso ou elas estão seguindo uma tendência? Elas estão na moda, né? E Ai, aí saem da gravação e falam: ai, ai, que nossa, bom não que terminou essa. aguentei. Meu dia inteiro com aquela Tá com gente essa gente. diferenciada. Com aquela gente diferenciada, Aham. sabe? Então, eu vejo. Eu vejo com um olhar preocupante, sabe? Muito isso, assim. Porque eu vejo muita gente que, na verdade, está aproveitando para surfar numa onda. Total. E a Com mudança certeza. mesmo, né, não tá acontecendo. Então, quando eu falo, muitas vezes eu sou criticado por falar sobre o todes, né? Porque as Hum, pessoas falam, não, mas tem que falar todes. Aí eu falo assim, já pararam de matar travesti? Porque tá sei. todo mundo querendo que fale todes, todes, todes. Mas as atitudes estão Sim. mostrando essa mudança? Ou é só, vamos mudar uma palavrinha? E tudo é pautado, você falou algo muito importante. Eu acredito que tudo é pautado nas atitudes mesmo, porque assim, ficar falando no blá, né? Ai, eu blá, 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 e não fazer nada, ficar ali postando, ai, sei lá, consciência negra. Ai, Uhum, negros, pessoas maravilhosas, tal, LGBT na parada. Ai, gente, vocês são tudo. uhum. Tá, mas o que que você faz no dia a dia? Você avisa o seu chefe que de repente foi sem noção e fala: olha, não foi bem assim, é O negro atravessa a rua, complicado. você fecha seu vidro? Né? Exatamente, Você nessas tá pequenas você tá atitudes. se percebendo? Ou você Sim, continua um homofóbico, racista, né? Por exatamente, mais silenciado, capacitista. por mais silenciado que isso seja, Sim, será que não continua, né? E aí na minha empresa, uau, sim, vamos colocar o quadro total. ali da força LGBT. Sim, sim, levantar todas as bandeiras quando, né, cabe, nas datas, né, sazonais, digamos assim, e no dia a dia não fazem absolutamente nada. Então, é se perceber e, de repente, não precisa anunciar, faz, Exatamente. faz, Principalmente conversa com se um ocupa um amigo, cargo de gestão leia, nos né? lugares, né? É super Você pode fazer um importante a movimento. diferença, sim, é muito relevante. Que as pessoas comecem a pensar sobre, né? E tem tanta informação agora, né? Não dá pra falar que, tipo, ai, nunca ouvi, não sei. Ai, gente, não me critica, eu não sei, falei mesmo a bobagem. Eu lembro da Camila de Lucas falando no BBB uma vez que ela falou: gente, eu tô cansado de explicar, tô cansada de explicar, né? Sim, E aí a gente pensa, tem razão. é, A gente vive na era da informação, sim, né? Você dá um Google aqui, quais termos são pejorativos com relação a negro? Vem uma lista. sim, sim. Então, se deu trabalho, É né? isso, dá trabalho. E ninguém quer ter trabalho. As pessoas querem Não. simplesmente que aconteça. Você já viu que você manda um convite pra uma pessoa, tá assim no convite? Coquetel de não sei o que lá. 20 horas no dia. Que Que dia? dia? Que Sim, horas vai ser? Mano, tá escrito no convite 20 horas, enorme. A pessoa não se sim, dá o sim. Tá em trabalho de vermelho, ler, amor, para. sabe? Ela faz você parar pra você. Olha, 20 horas. Olha, no lugar tal. Olha, dia tal. Sim, tipo, gente, né? Hello, sabe? É um Então, quando trabalho. ela falava isso lá, e eu lembro de ser criticada, eu lembro de uma menina agora, recentemente também, que tinha muita personalidade nesse. Porque eu acho que o BBB reflete, sim, uma fatia, como se fosse Sociedade, uma né? fatia, né, de comportamentos da sociedade que vão ali ser filmado, e a gente Sim, pode debater muito sobre aquilo, sim, né? E eu lembro da Tina, que era uma menina preta também, empoderada, que sim. falava, não, a Tina, e uma que era Miss, foi Miss na Alemanha, Ai, a Domitila, Domitila. que Domitila, também sim. falava que ela não era plateia de ninguém, e tava, nossa, mas precisa ser agressiva, É uma outra leitura, né? Quando você se posiciona, né? Tem né? Então um aí outro entram lugar. várias questões, o fato de ser mulher, o fato dela ser preta, e aí Sim, ela é raivosa, né? sim. É Eu como a vi mulher muito isso preta é lida. na exposição da Ana Teixeira, né? Porque tem várias frases lá, como eu não sou vagabunda pela roupa que eu uso, coisas assim. E é Perfeito. muito real. Então, Sim, assim, sim. você tem. O corpo hipersexualizado, né? Que a gente fala bastante da mulher preta. E aí você tem muito várias camadas, né? Então tem São a mulher, muitas um. camadas. Primeiro, ser mulher.
Depois Sim. ela é mulher e preta. Depois se ela é mulher, preta e nordestina. Depois se ela é mulher, preta e nordestina, é trans. São Sim, tantas sim, são camadas que ela muitas tem que quanto mais encarar. camadas, né, mais difícil fica, compreenderem, né, o lugar dessa mulher que ela merece estar, enfim, fazer, ser, né. E uma coisa que eu nem tinha tanta consciência, eu tive uma gravação que foi com ela é uma rapper indígena, maravilhosa. Ai, E eu fiz uma gravação eu com acho que ela. eu não lembro o nome Daqui a dela, mas pouco eu eu vou sei achar. quem O é. que acontece? Ela tem uma namorada que é super ativista, feminista. Certo. E ela tava me explicando o fato de você. Gente, tô procurando aqui o nome, porque eu não quero deixar sem falar, É porque eu isso, acho gente, ao maravilhoso. vivo. Nossa, liguei pra não sei quem aqui. Eu fui procurar. Gente, só um minuto que eu tô Eu fui ligando. abrir o Instagram e entrei numa ligação, pelo amor de Deus. E aí ela tava me contando que o fato de uma mulher, de um homem trans, por ele não ter o falo, ele tem menos escuta do que uma travesti. Olha que, Mesmo com a figura. mesmo com a figura. Mas é porque, olha, ela é uma travesti. Então, ela um dia foi um homem. Então, se tem mais lugar de fala e respeito do que um homem trans. E mulheres héteros, mulheres lésbicas, zero ou escuta. Sim, sim, Tem a totalmente escuta invisíveis. quem tem o falo. Ela falou essa frase pra mim e eu fiquei, uau. Nossa, Isso é uma sociedade machista, sim, sem né? dúvidas. Por mais que tenha a figura feminina, Uhum, sim. o fato de você subconscientemente olhar aquela figura e pensar, ela um dia teve o falo, ou ela mantém o falo, eu tenho que ter respeito pela voz dela. Gente, Eu são fiquei são as chocado com camadas, essa né? informação. É a Catumirim, Catumirim. a rapper indígena. Sim, sim. Inclusive, um beijo, Catu. Você é maravilhosa. Quero ir muito no seu show. Ela vai fazer um show, acho que em São Paulo. Tem uma agenda, depois eu anuncio. Ai, Mas eu é uma quero letra. Ela saber. fez uma letra que ela me mostrou, ainda ia lançar, sobre o garimpo ilegal. E o rap Perfeito. falava disso. Uau, assim. Incrível, importante. Chocante, sabe assim? Chocante de você falar, meu Deus. Eu assisti uma peça também que era sobre o Museu Nacional e tinha uma indígena no palco e ela Perfeito. falava que ela podia estar ali representando, mas nada do que ela dissesse era representação, era tudo real. Nossa, E aí ela falava sobre a invisibilidade do indígena. sim. Eu nunca me esqueço daquela fisionomia Importante. dela e da fala dela, porque aquilo foi tão marcante, sabe? E assim, é uma pena que os espetáculos tenham que encerrar temporadas. Porque Sim. eu gostaria de ficar falando deles, assim, muito, muito, muito tempo. E, infelizmente, a cultura não tem esse dinheiro pra É fazer verdade. temporadas maiores do que, às vezes, 16 apresentações, 24 apresentações. Inclusive, gente, estão querendo tirar dinheiro do Sesc. Querem tirar 5% do dinheiro que é Sim. destinado ao Sesc. Que tem uma Não, estrutura incrível. gente, pesquisem a petição, assinem para que isso não aconteça. O Sesc é um equipamento cultural maravilhoso que faz a diferença na vida de muita gente. centenas de milhares de pessoas, Sim. né? Proporcionando cultura, É esporte, sensacional. educação, né? A Uma preços super acessíveis. estrutura. Hospedagem, inclusive, as pessoas podem Hospedagem, viajar Já fui pra Maceió. na unidade do Sesc. Que delícia. Sim, sim. Então, assim, é muito impecável. assustador. É muito assustador. Isso, e é polêmico falar um pouco sobre isso, é um pouco polêmico, mas a gente tem que dizer, né? Não dá pra Sim. gente ver a coisa acontecer Chega, né? e passar por baixo, assim, descansar, Como sabe? se fosse, né? Tá tudo bem. Não tá, Tá- tudo é, bem. exatamente, não tá tudo bem. 8h30, gente. Quer deixar Já um comentário passou aí pra meia hora? Kiki? Deixa um comentário pra Kiki aí. Fala pra ela, oi Kiki, estou te vendo. Ai, amei seu visual. Enquanto vocês vão escrevendo aí, e a Kiki bebe uma água, eu quero falar do prazer que eu tive em conhecer essa semana passada o Marcelo, que é diretor da Be Free Mag, que é uma revista que foi lançada o ano passado, final do ano passado. Então essa aqui foi a edição número 1, maravilhosa. Belíssima. E essa aqui já é a edição número 2, que foi lançada agora em março. É uma revista de lifestyle LGBTQIAP+.
Maravilhosa. Sensacional. Produzida na Ipsis, que é uma editora fantástica que faz a impressão da revista. Então a revista tem uma mega qualidade. Me deixa mentir? Não, Que a revista tem uma mega qualidade? não. Tem matérias incríveis, Maneira dicas de alguma. viagem, dicas de beleza, pautas super importantes. Inclusive, Pedrito, Delícia. Pedro do Põe na Roda faz uma matéria em uma das edições sobre o PrEP, que a pessoa tem muita dúvida sobre o uso do PrEP. Parabéns pela matéria. O Pedro tem um canal chamado Põe na Roda. Assistam o podcast dele, é maravilhoso. Inclusive, a Erika Hilton teve lá. Maravilhoso o podcast. Incrível. E essa revista, gente, tem distribuição gratuita. Além de Sensacional. tudo, Gay Arrasa faz a revista com qualidade e ainda com distribuição gratuita. Ah, gente. É maravilhoso. Quer mais o quê? Quer mais o quê? E sabe onde vocês podem encontrar essa revista e retirar o seu exemplar, caso você não queira ver pela internet, porque tem o QR Code, tem o @ da Be Free no Instagram, enfim, é só pesquisar, jogar aí na internet. Você pode retirar lá na loja do Museu de Arte Moderna, dentro do Parque do Ibirapuera. A exposição Diálogo Cor e Luz ainda tá lá. O pessoal pode ver a exposição gratuita agora, todos os dias. Olha Porque a só. gente desmontou uma exposição, que era do Ianelli 100 anos, foi desmontada, já encerrou. Certo. A próxima exposição só abre dia 16 de junho. Tá, daqui Então, um enquanto pouquinho. isso, dá pra ir lá, ver a exposição Diálogos Cor e Luz, passar na loja, retirar o seu exemplar, comprar o seu livro da Ana Teixeira, que está à venda na loja. Tá à venda na loja Toda. do Man, esse livro da Ana Teixeira. Ana Teixeira, um beijo. Você é maravilhosa. A Ana não mora no Brasil. Então, ela veio, montou a exposição dela no Museu de Arte Moderna e voltou. Se eu não me engano, é a Alemanha que ela mora. Eu Olha. acho, não tenho certeza. Mas o livro você encontra Demais. no museu. Vou aproveitar esse momento de intervalo. Vamos divulgar 2 espetáculos que são da WB Produções, que é o Misery com a Mel Lisboa. Maravilhoso. Misery é um pouco de terror. O espetáculo é um pouco Eu de terror. gosto. Tem umas cenas Gosto de suspense, rowdy, terror, mas quebrar terror eu perna gosto. e tal. Você não vai sair daqui, vou quebrar suas pernas pra você não sair. Com a Mel Lisboa, está no Tuca. E uma outra produção da WB Produções é o Gargalhada Selvagem, Tá. que está em cartaz no Porto Seguro, se eu não me engano. E já me falaram... E tem o espetáculo da Frida, Ai, que maravilhoso, que tá no demais. Teatro Vivo. Com curadoria do André Scioli. Beijo, André. Tô te esperando, inclusive, no podcast. Venha antes do final da primeira temporada. Só isso que eu quero te dizer. E tem um Programação ótima, espetáculo cultural. que vai voltar em junho, que se Qual? chama A Herança. Hum, É um espetáculo de 5h30 de duração. jura? E você vai assistir em 2 dias. Você assiste uma parte e depois você assiste outra. E no elenco está Bruno Fagundes, que estará aqui no final do mês, falando com a gente. Que demais. E Reinaldo Giannichini. Oh, Ah, é maravilhoso, tá no elenco. Então a pessoa que pode delícia. assistir. E mais uma galera, assim. São 12 pessoas no elenco, se eu não me engano. Gente, mas 5 horas E dividido é em maravilhoso. Você não 2 dias. sente. Mas as pessoas voltam? Volta. Oh, eu voltei. É muito maravilhosa a história. Visto essa questão de tipo de ser em dias diferentes. Tinha Uau. enquanto eles estavam em cartaz no Teatro Vivo, agora eles voltam em cartaz no Teatro Raul Cortez, em junho. Certo. Mas enquanto ele estava no Teatro Vivo, você podia ir assistir. Teve 2 formas. Você assistia metade em um dia, metade no outro. Certo. E eles fizeram alguns sábados de maratona. Então você assistia uma Caramba. parte, aí vinha um intervalo de, tipo, 2 horas. Meia hora. Não, 2 horas, pra você dar Pra- almoçar, sei lá, viver. E aí você assistia a segunda parte. Uou, interessante. Mas é muito linda a história, muito Perfeito. linda. Se eu conseguir ingressos, você é minha convidada. Eba! Porque é um espetáculo Mas maravilhoso. eu fiquei interessada. Emocionante, assim, é uma história linda de uma casa que era usada para tratar pessoas com HIV, enfim, e tinha uma esfera espiritual, assim, na história, sabe? Interessante. E aí parece que aquilo foi Quero ver. passado de uma pessoa para outra, e as pessoas, os espíritos meio que ficavam na casa. Tem uma Olha coisa meio espiritual, assim, com tudo Mística, não isso, sei. mexe com todo mundo, assim, Tá. a história é bem forte. Não é à toa que é um espetáculo super premiado, assim, no mundo. Uau, E aí, que incrível. eles compraram os direitos, o Bruninho comprou os direitos pra Perfeito. fazer no Brasil. Uou. E foi um sucesso, assim. Eu Tanto que fiquei eles com vão, vontade de assistir. vão começar a segunda temporada. Pesquisem, gente, A Herança. A herança, tá. Lindo espetáculo.
Vamos voltar pro nosso papo. Ai, você bebeu uma água Ai, eu agora? também. Depois de tanto recado, eu me sinto... Sabe quando a Sônia Abrão levanta e fala... Segura a fofoca. Aí ela vai lá falar... Gente, vamos falar agora Faz da... 15 publis, né, merchan? Vamos falar agora da iogurteira Top Term, que arrasa no Brasil. Ou fala daquela outra que é uma cinta modeladora, que fica assim. Maravilhoso. A Sônia Abrão eu também tô esperando aqui. É ela. Eu quero a Sônia Abrão. Quero a Kátia Polêmico. Fonseca. Quero todo mundo aqui. Tem que Isso, vir. Tem que vir todo mundo. Nossa, pra tem que gente vir. ouvir Cultura as sem rolo é histórias. isso. A gente se diverte. A Sim. gente bebe água com vocês aí em casa. Já beberam água? Gente, eu sou péssimo pra beber água, inclusive, Kiki. Pode beber, dá um golinho. Eu não sou vi muito você dando ruim de um água. golinho. Eu sou muito ruim, sabia? A minha. Nossa, Tô eu fico com descendo. uma garrafa trabalhando e eu nem Dias. zero, assim. É igual Ah. maçã, eu levo pra passear a maçã. Ela vai e volta, vai e Maçã, volta. confesso Hoje eu também comi. que- É? Uhum. Não, mas a água é super importante. Me fala qual a sua participação na Feira Preta e tem uma outra feira que você se envolveu. Ai, eu acho que é a revista Raça Brasil. Raça Brasil, revista. É. Olha, eu acompanho. O que acontece? Por ser uma mulher preta, né? Na minha formação como pessoa, né? Desconstruções, eu sempre acompanhei o conteúdo da Feira Preta, que hoje eles se colocam como festival, porque eles têm muitas frentes, né? Eles trabalham com empreendedores que divulgam e fomentam a cultura preta no país. E então, eu sempre fui muito ligada, eu sempre acompanhei, né, o crescimento dessas duas plataformas. E a revista, a mesma coisa, porque eu estava vendo a revista e estava me identificando, porque há uns pouco mais de 10 anos atrás, quando eu folheava as revistas, eu não me via, né? Uhum. Nem por biotipo, nem por raça, não era uma beleza interessante para o mercado. Então, foram 2 veículos muito importantes para que eu pudesse me empoderar de quem eu sou. E hoje, muito feliz, eu sou colaboradora desses 2 veículos e como que eu colaboro criativamente. Para a revista, eu faço uma curadoria de talentos, que é o quê? Eu conecto personas interessantes, falo assim, de repente, ai, gente, tem essa modelo, vocês poderiam fotografá-la num editorial, ou então, assim, tem essa designer, vamos pegar peças dela para poder colocar no editorial de moda. Então, a gente faz esse tipo de... Escrevo também algumas matérias Uhum. para revista. E para Feira Preta, também. Agora eu vou fazer o São Paulo Fashion Week, né? Então, vou fazer a cobertura do São Paulo Fashion Week através da Feira Preta. E tem também a primeira edição, que vai ser do dia 24 ao dia 27, se eu não me engano. Se eu estiver errada, depois eu coloco nos stories no meu Instagram. A Africa Fashion Week Brasil, primeira edição, aqui em São Paulo, que vai ser na Expo Center Norte. Vai ser praticamente na mesma semana da São Paulo Fashion Week, que já inicia a semana que vem. Então, A São Paulo Fashion Week vai ser aonde Então, esse ano? há uns 3 anos, a São Paulo Fashion Week está espalhada, não é mais na Bienal, né? Está Uhum. espalhada em alguns espaços. Então, por exemplo, tem um desfile que vai ser no Teatro Municipal, tem um desfile que vai ser no Complexo, que fica na Moca. No Cidade Jardim também é um espaço shopping, também é um Uhum. espaço onde tem alguns desfiles. E eu não sei se este ano, mas o ano passado tiveram alguns desfiles que foi no Senac da Lapa. Então, ele tá Das ali... Pian, né? Aquele Senac Cipiano. Era o da Faustolo. Ah, tá. E então eles estão entendendo, né, que esses lugares, até para que as pessoas circulem no Senac, algo muito interessante é que os alunos, eles participam, né, também. Eles colaboram criativamente, trabalham nesse Nossa, isso é universo que para eles é fundamental. super importante, porque às vezes você demora para ter a prática. Então é um ambiente importante para os alunos, né? Muito, nossa. E essa coisa de ramificar, né? De expandir, de expandir território, né? Sim. Eu vejo que isso é um movimento que vai acontecer com a virada cultural, né? Que tá chegando aí a virada Sim. cultural. Já vem acontecendo nos últimos anos. A Luísa Tezin teve aqui. Gente, vocês pesquisem aí o podcast da Luísa Tezin,
que ela foi produtora da Virada Cultural há muitos anos. Olha só. E ela esteve aqui, hoje ela cuida da programação da Biblioteca Mário de Andrade. Maravilhosa. E ela falou muito sobre essa preocupação de expansão de território, que é uma preocupação que vai acontecer com o Carnaval do ano que vem, os blocos. Os mesmos blocos que desfilam no centro também vão desfilar em outros lugares. Olha só. Para a pessoa que mora numa outra região não ter que se deslocar, porque ela quer ver tal bloco. Então, Certo. esse bloco vai ser ter um dia num acesso. lugar e outro dia num outro lugar Olha. distante, né? Então, aí, quem é do centro, a ideia é que fique no centro, curta o carnaval do centro. Quem é Perfeito. de outras regiões mais afastadas, o bloco vai até lá. Né? Então, isso, Interessante. quem trouxe essa informação que foi legal foi o Thiago Adorno, do Bloco do Perfeito. Adorno, que acontece na Lapa. Sim. Ele teve aqui e falou disso, só. dessa expansão de território. E parece que é um movimento que está acontecendo Tá em várias rolando. frentes, né? Sim. Da São Paulo Fashion Week vai acontecer, Sim. vai acontecer pro Carnaval, acontece com a Virada Cultural, acho que esse ano mais ainda. Uhum. Né? E que é muito importante, né? Porque São Paulo, circular. sinceramente, você morar numa região afastada, você se deslocar para uma programação do centro e depois você não ter transporte para voltar, ou você levar 2 horas no transporte público para Sim. ir até voltar para sua casa, É um absurdo de Uber, ou nem conseguir pegar, porque Nem nem ficar conseguir. cancelando. né? E aí a galera, mesmo que vá de busão, você vê, Sim. é uma viagem, né? De uma ser aviação viagem. cometa, né? Para você ir 2 horas para um bairro distante do centro, se você quer curtir uma coisa no centro. Eu fico pensando, por exemplo, o quanto é inacessível a pessoa curtir alguma coisa na Sala São Paulo, por exemplo. Uma pessoa que mora distante, uma pessoa que mora até, a gente pode falar Osasco, Guarulhos ou Grajaú, né? Ou ali da Itaquera. Sim. Como que você vem para uma programação acessa, na né? Sala São Paulo, que termina ali 11h30, meia-noite, Como que e você que acontece faz? quarta, quinta, e Não, nos dias né? tem que trabalhar? Total. Né? Eu acho, infelizmente, é estratégico isso, né? Para justamente que essas pessoas não acessem. Mas que bom que estamos muito lentamente furando essas bolhas, né? Porque não faz mais sentido, né? Não faz mais sentido nós não enxergarmos as potências de diversos lugares. As pessoas também têm falado muito da periferia, né? Então é importante que a gente olhe para esses lugares e acolha e dê acesso e consiga oportunizar para que todos possam ascender, né? Não fique ali sempre o mesmo grupinho ascendendo, enriquecendo, fazendo, sendo contratado, né? Não, e propondo conversa sobre diversidade. Exato, que na verdade, né? Uma vez eu vi uma coisa assim, foi muito chocante. Era uma pauta, a gente vai falar sobre diversidade e a inclusão do negro no mercado de trabalho. Aí a roda era inteira de brancos, 3 mulheres e uma mulher preta. Aí aquilo engoliu a mulher. Imagino. Ela não conseguia Articular. dialogar, sabe? Era como se eles tivessem colocado a figura, mas olha, mas falar você não que fala. É só porque você tá aqui. Aí a gente aqui sabe Nossa, do que é, o que é diversidade, o que é. difícil. Você acredita? Eu acredito. Eu fiquei bem chocado de olhar. Eu falei assim, gente, Tem alguma coisa que errada esquisito. Né? E uma coisa que eu acho também importante nesse tema, nessa questão de diversidade, é quando a gente fala para dar voz, mas a voz é para o público também daquele nicho. Por exemplo, eu faço uma roda de debate sobre inclusão LGBT. Certo. Aí eu coloco 5 pessoas LGBTs para falar para um público LGBT. Aonde eu vou transformar, entende? Como eu vou alcançar? Se eu ficar falando pro meu próprio nicho, sabe assim? O que eu Mas penso, às vezes, sobre isso, assim? De que, por exemplo, vamos propor um diálogo, uma roda, por exemplo, vai ter a grande feira do empreendedorismo do Sebrae. Perfeito. Vamos falar de empreendedorismo de forma ampla. Põe uma mulher empoderada, preta, para falar sobre empreendedorismo numa gama de empresários diversos. Sim. Não por exemplo, só usar a pauta da mulher preta Ficar ali que é no empreendedora
quando eu tiver o dia do núcleo de Não. mulheres pretas que vêm ouvir. Sem dúvidas, que é aquilo que a gente falou lá atrás. Não pode ser na data sazonal, né? Quando for a consciência negra, Aham. ou quando for a parada, né? Sim, aí eu A falo gente de tem que falar- LGBTs. No junho, eu falo Exato. de LGBT. A gente tem que fazer Novembro, eu isso o falo ano. de negros. Agora faz sentido, né? Vamos trazer É, eles agora aqui. é. Vamos trazer esse Trazer povo eles aqui é ótimo. Essa frase é ótima. Trazer eles aqui. Mas tem que ser o ano inteiro, né? Porque senão você não desconstrói, não entende. E a gente sabe, né? Porque nós somos. Então a gente sabe que não é fácil. Você não vai. Assim, enquanto eles vão aprendendo, e eu também, porque eu também tô desconstruindo várias coisas, porque me disseram que não era bacana ter o cabelo armado, ou que era, assim, horrível. Então eu também me entendo desconstruindo a beleza que eu acreditava que não era bonito. Então não é só desse lado, é do lado de cá também. Quem é PCD, pessoas pretas, LGBT, indígenas, povos originários, né? Que a gente tem falado hoje também. Nós também estamos desconstruindo. Ou seja, se nós que somos erramos, nossa, então. E eu acho que também estamos desconstruindo um lugar de silêncio. Total, a gente tá Que se a sentindo mais gente- empoderado. Eu acho que isso tem a Exato. ver com empoderamento. Que a gente ocupou, né? Um lugar de silêncio. De normalizar frases como, por exemplo, nossa, mas é que você nem parece gay, que você é tão normal. Exato. E aí você, na hora, no tempo, você ficava meio chocado. E aquilo te silenciava. Aí hoje a gente já tem uma rápida resposta. Sim. E o você? Ah, mas e aqui você não é preta. Tem esse lugar também. E o seu cabelo é lindo. Ai. Não, e querer pegar É isso que eu acho estranho. Por que que as pessoas têm a liberdade de, numa mulher preta que tem um cabelo afro, ai, como seu cabelo é lindo, e vai lá e pôr a mão. Essa liberdade, né? Essa invasão, é como se o corpo não fosse meu. Fala-se muito sobre isso hoje em dia e, assim, eu agradeço a rede social, que eu acho que tem o seu ponto positivo, porque hoje a gente tem ali diversas potências falando sobre todos esses assuntos, onde a gente se vê, e são pessoas falando coisas muito coerentes. É claro, tem um lado bom, tem um lado ruim, mas aí a gente segue quem a gente tá afim. Então, tem muito conteúdo poderoso que tá fazendo a gente se enxergar, entender que isso é importante sim, que a gente tem que falar mesmo, que a gente vai furar essas bolhas. Então, é preciso, né? É suado. É suado, Mas a gente tá tá acontecendo. avançando. Estamos. A gente tá avançando. E esse brinquedinho aqui tem sido de extremo valor para filmar casos, né? Total, pra E comprovar, né? Exato. Como tem sido forte. 8h50. Gente, Você acredita? nós falamos tudo isso. Eu ia ter uma invasão no meu podcast. A gente ia ter uma invasão dos fofoqueiros. Ah, Sabia que é? os fofoqueiros vão lançar um podcast, gente? Vocês estão prontos para isso? Pois é, E aí? um podcast chamado Pode Tudo e Mais um Pouco. Desse cara que, ó, a invasão, eu falei que a invasão ia acontecer. Eu falei que a invasão ia acontecer. Oiê, Tudo bem? Ó, Prazer. desculpa atrapalhar Felipe, o papo. cumprimenta a minha Tá convidada. tudo bem, Tudo tá bem, tudo bem. Estamos à altura, estamos elegantes. Gente, Se Vocês você estão cair, maravilhosos. você tem que agachar, que senão você não aparece. Desculpa, a gente tá elegante. O look. Estamos, Vai entrar sua estão arte? Não, bonitos. não foi autorizada a Acho entrar que sua não. arte. Mas é o seguinte, ó, 9h30 já ao vivo, pode tudo e mais um pouco. A gente fala de fofoca. Fofoca. no Fofoca. de Ele é fofoca, fofoqueiro. né? Fofoqueiro. Ele veio aqui no podcast e falou que ele é fofoqueirinho. Ah, é? Aham. Sabe Eu aqueles que é adoro. cancelado no BBB? É nós. Traz, Falar dos outros. conta uma fofoca que vocês vão soltar Bom, aqui. o Bruno, do Bruno e Marrone, falou com aquela repórter do Ai, TV eu Fama. ouvi. Perguntou Puxado. se ela tinha um Aquilo negócio no meio das pernas. Complicado, Foi meio- pegou. Como assim? Perguntou. Pois é. E ela é, Ele é uma ela é repórter trans. trans. Ela é uma mulher trans? E ela, inclusive, Vai ela processar. arrebenta nessa parada de fofoca. Ela é super reconhecida. E ele Uhum. fez uma brincadeira chula, ignorante, assim. Ai, A gente vai nossa. falar sobre. Uma brincadeira. Pois é. É, ele tá um pouquinho Pra ele, né? alterado. Ai, trabalhar. sabe. Uhum. Um pouquinho alterado. E aí a gente, o Pode Tudo e Mais um Pouco entra no ar que horas? 9h30, abaixa mais. Hoje é a estreia. Hoje é a estreia, moleque. A gente tinha o nosso. Boa Tinha sorte.
outro nome e a gente já tá começando com o nome Destravado, que é Pode Tudo e mais um pouco, pra chamar convidados. Vai vir muita gente legal de TV, de entretenimento, de todo Parabéns. canto pra gente Tá, poder primeiro vocês dois vão fofocar e depois vocês vão trazer um convidado pra fofocar junto com vocês. fazer. Sem dúvida. Vai virar uma baguncinha. Uma Isso, baguncinha, vamos uma ferrar os baguncinha outros, de só leve. nós cancelado não dá. Ó, aproveita, gente, e busca aí Boa. nos 20 episódios do meu podcast Cultura Tem Sem comigo, Rolo, tem comigo. tem um podcast com o Felipe. Mas eu não falei mal de ninguém nesse daí. só Será? falei- Será? Falei sim do Tadeu Schmidt. Será? Ops, não Não conta. conta, mas lá... Gente, olha, assistam, eu acho que vocês podem assistir. Sucesso pra vocês. Obrigado. Obrigado. Sucesso. Valeu. Sucesso, Obrigado, meninos. gente. Arrasem. Valeu, Boa gente. Até já sorte. já. Obrigado. Beijo, beijo. Sucesso de Beijo quem maratonou, de quem já tá no pra- 20. Vamos bombar, Olha só. amor. É isso. Demais. É Entendeu? Isso, né? Esse É, isso aqui é uma ambiente bagunça. colaborativo. É uma bagunça. Cada hora É muito entra um bom. aqui pra causar nesse podcast. Não respeita ninguém, sabe? Ah, assim que é bom. os Agora, amigos essa todos. polêmica é uma coisa. Ai, tão inaceitável, não? Ai, olha, eu não sei nem. Porque assim, ó, quando dizer, vem a polêmica, complicado. quando a polêmica cai aqui, a gente tem um Certo. quadro que a gente fala um pouquinho de polêmica. Tá. Outra polêmica que eu vi ontem, né, que parece que viralizou, foi sobre as meninas do BBB, que a Linda Quebrada não fala mais com a Natália e com as outras menininhas que eram amigas dela. Nossa. Então que ela deu uma estrelada assim Estremeceu. no rolê. E aí, o que eu aproveito da polêmica não é usar os personagens da polêmica, e sim, de fato, a polêmica. Que é um Tá. homem hétero, no caso do primeiro, o Bruno, trazendo uma piada, como uma piada, o fato dele questionar o órgão sexual de uma pessoa trans, Sim. né? Horrível. O que não cabe a ele ou a ninguém, Claro. né, gente? Não Se a pessoa interessa. fez troca tirou o Não, órgão ou não. O importante é a figura que ele tá vendo. Se é a figura de uma mulher, ele tem que Como a respeitá-la pessoa como quer uma ser mulher, lida. Uhum. né? E acabou. Então, assim, ninguém pergunta sobre isso. Ali, inclusive, ali ela é a repórter, ele é o artista, Ai, gente. né? Então, o papel dela é dar visibilidade pra ele. E aí ele muda completamente isso, porque o machismo dele não permite, né? A homofobia dele e o machismo dele não permitem que ele aproveite o Assim, momento. simplesmente. Que ele aproveite o momento para cumprir o seu papel de artista Fala e dele, ser né? entrevistado, Uhum. para jogar isso de volta na repórter como quem lança facas, né? Muito triste. Você já presenciou situações assim dentro desse métier da moda? Porque hoje também, com isso aqui na mão, as pessoas estão um Exato. pouco mais polidas, Sim, sim. né? Eu não diria que elas... Sim ou não, né? Porque tem tanta coisa, diariamente a gente vê tantas coisas absurdas acontecendo. E Mas a gente tem acesso a essa informação que aconteceu, né? Antigamente aquilo Exato. acontecia e só a vítima ficava com aquilo. Mas eu ainda tenho a impressão de que não são muitas as coisas resolvidas depois que tem essa gravação. Quando vem à tona, é aquele caso isolado e que às vezes demora para ser resolvido, e na maioria das vezes quem tem grana acaba conseguindo ter desdobramentos mais rápidos, e quem não tem, a gente sabe que é aquela loucura de não ser resolvido, e às vezes nem acontece nada, né? E Sim. simplesmente, às vezes, a pessoa por mais vídeo que tenha, por mais provas que tenha, não consegue provar absolutamente nada, né? Tem isso também. E a segunda notícia é sobre o que foi. Meu, Felipe, sai daqui, meu. O Felipe do podcast, que acabou de falar aqui, que invadiu a nossa sala, ele tá aqui de novo, entendeu? Tipo assim, ele não tem limites. Ele não tem limite. Ele não tem limite. 9h30. Gente, clica lá, vai assistir o podcast dele. Tá, gente? Ou não assiste, não. Entendeu? Vão assistir. Alessandra Negrini, um beijo, tá na novela. Mas assiste a novela depois, no Maravilhosa. Globoplay. O podcast é ao vivo, tem que assistir Tanto ao vivo. conteúdo bom, né? Não é? Nossa, tem muita A gente mesmo, coisa olha pra só, já assistir. entregamos 20 horas de conteúdo. Gente, eu estou... vocês maravilhosos. Olha só que loucura. E assim, que já tá passando 1 hora, praticamente. Sim, você tem 4 minutos. Tan, 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 tan. Você já pensou em dar aulas? Você já deu aula? Ai, gente, eu fechando aqui, né? Ah. Não tô acostumada.
Gosto muito do que você está propondo. Não sei nem por que você falou isso e por que eu te digo. Porque veio uma ficha, caiu assim, ó. Jura? Aham. Do nada. Sim. Tá. Por que que eu vou falar que eu gostei? Eu já dei algumas palestras nesse lugar, moda, empoderamento feminino. Tanto é que no finalzinho do ano passado, eu dei uma palestra sobre consciência negra em uma empresa de advocacia. Foi super importante para mim. Este ano eu falei para algumas mulheres sobre empoderamento feminino, né? Teve um lugar ali de moda, mas era muito mais conectado à minha trajetória e mostrando ali para elas um pouco dos caminhos que eu trilhei, das questões que eu acredito, né? E o quão somos maravilhosas. E em escolas, faculdades, né? E escolas técnicas. É algo que mexe comigo. Mas eu não parei para cuidar disso. Você não é a primeira pessoa que fala. Eu depois, até se você quiser me falar por que que você teve esse insight, mas é algo Que você precisa que... se debruçar sobre isso. É? Aham. Ai, eu fiquei feliz com esse seu olhar aí apurado e sensível. Te falando sério. Isso Sim. não vem dessa esfera, não. Vem de outra esfera, esse recado. Ai, eu vou olhar pra isso sim. E a Olhe. semana passada me falaram isso também, então acho que é algo que eu preciso cuidar e desenvolver. Uhum. Sim, é preciso. É preciso mulheres com toda essa trajetória e com esse portfólio que você tem, ocupando esse lugar representativo que tem um professor, sabe? Uhum. Que pode orientar e trazer cases e experiência para contribuir, para fortalecer as pessoas. Ai, Ser amei. professor é uma coisa É maravilhosa, linda, né? minha irmã é professora, ela deu uma parada, agora me parece que ela tá voltando, ela foi pra área comercial, minha mãe é psicopedagoga, mas Já tá enfim, a família. tem ali, né, um lugar. E você tava hoje no evento da Arezo. Sim, do Grupo Na Bienal. Arezzo, gente, 14 marcas e uma superpotência. Tava lindíssimo. Eu passei de carro, só vi. Belíssimo, um evento gigante, onde eles trouxeram os... Era um dia só ou vão ficar alguns dias? Não, são alguns dias, porque hoje foi imprensa, convidados, influenciadores e também fornecedores, né? Fornecedores, as pessoas que vendem em outros estados. Então, tinha muita gente. Se eu não me engano, assim, aproximadamente umas 2.500 pessoas no espaço. E um espaço de oportunidades, as pessoas estão ali para comprar, né, as suas Sim, coleções aham. e levar para suas cidades. Sim, que Muito, legal. super investimento. Gente, não sei se vocês ouvem esse barulho todo. Não sei se vocês ouvem. É que aqui é um auê, gente. Entendeu? Vocês não ouvem. Então tá bom. Mas eu gostaria de dizer que é um auê. Da porta pra Que tá me fora aqui. atrapalhando. Da porta pra fora aqui é tipo... Chegou a pizza. Sabe quando Ai, chega a que pizza na delícia, nossa casa? A gente faz... Sei. Maravilhoso, E aí tem o podcast dos meninos que vai começar agora. Tem um outro podcast que vai acontecer no andar de cima. Gente, que É um auê. demais. Essa hub é o auê do auê. hub dos podcasts. Como que a gente te encontra nas redes sociais? Meu nome é Iakine, meu apelido é Kiki, por isso que o meu Instagram é Iakine, YAKINI, _ Kiki, K-I. Porque as pessoas ficam assim, Kiki e Iakine é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Então é Iakine_Kiki. Exato. Tá. Tem site, tem coisas. Como as pessoas podem te contratar pra você fazer Sim, eu tenho no meu o lifestyle Instagram, delas? na bio. Gente, eu demorei tanto pra saber o que era bio. Eu falei assim, gente, mas onde é a bio? Cadê a bio? O que faz com a bio? Eu demorei muito, eu acho que tipo uns 3 anos pra descobrir o que era Gente, bio. é que a gente não nasceu nos anos 2000. Entendeu? Exato, Quando alguém vira pra mim e fala, eu ridículo. nasci em 2000, e é tipo um homem, uma mulher, eu falo assim, como assim você nasceu em 2000? Exato, a gente se assusta, né? Porque a gente já... Ai, babado. antes. Está no link na bio, você consegue, você clicando ali, logo depois do meu perfil no Instagram, tem um Linktree, se eu não me engano, e você consegue já se conectar comigo no WhatsApp. E você só me presta chamar. esse serviço de moda, uma consultoria de moda pra uma Consultoria pessoa... de imagem, styling, figurino, produção de moda, personal shopper, porque algumas pessoas têm dificuldade, né? Fica naquela velocidade de compra e não combina nada do que tem em casa. Nossa, que incrível, isso é Então, maravilhoso. É possível, a gente pode ir até um local, eu posso indicar marcas de acordo com o seu perfil e a gente faz as compras assertivas. Para fazer essas compras assertivas, eu preciso conhecer o seu guarda-roupa primeiro, porque a gente não vai
vai sair comprando, a gente vai comprar o que você precisa, né? Que maravilhoso. Palestras, né? Nesse lugar de diversidade, inclusão, mulheres, empoderamento. Headhunter, né? Que seria essa conexão entre pessoas e marcas, projetos. A pessoa tem uma marca, tá totalmente perdida, quer trazer umas pessoas que representam. Uma Pra consultoria. trazer representatividade pra marca, você conecta a marca a essas pessoas. Super, sim. Muito legal. Então, estou aí nessas frentes. Tudo isso é Kiki, gente. Entenderam? Essa maravilhosa. Obrigado. Que delícia. Obrigado Obrigada, por esse obrigada. papo. Amei. Eu Amei que deu também, certo. Eu também. Tô muito Fazia feliz. tempo que a gente não se via, né? Sim, espero que a gente consiga se ver mais, né? Daqui pra frente. Maravilhoso. Gente, Cultura Sem Rolo tá terminando. Ah. Ai, gente, olha só. Já passamos até do horário. Ai, Você acredita? gente. É muito rápido. Me sigam nas redes sociais, Fernando Araújo Arte. Sigam também o @ do Cultura Sem Rolo. E todos os programas aqui que estão no YouTube, que vocês assistiram agora, na semana seguinte, eles vão para o Spotify. Então você pode ouvir lá durante o seu treino, na academia. Demais. Você pode ouvir no carro, no trânsito. E assim vai. Toda terça às 20 Amém. horas estamos aqui. Estamos chegando no final da primeira temporada. Então, ó, maratona esses 20 episódios pra você Perfeito. estar ao vivo aqui com a gente na semana que vem. Ai, que delícia. Olha que maravilhoso. Venham. Muito bom. Tamo aqui, Ki. Beijos. Beijo, Beijo, gente. obrigada. Boa noite.